Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versos 2 a 9. Filipenses 4, versos 2 a 9, diz assim a palavra de Deus: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Só até aqui, meus irmãos. Bom, como de costume, nós sempre pontuamos um pouco do contexto da carta para nos localizarmos, e darmos a sequência. Essa carta, embora esteja chegando no seu final, passou por muitas situações e de muito a gente tem o que recordar. A princípio, lá desde o início, desde a sua apresentação, nós pontuamos que o autor desta carta, conforme estudiosos, e o próprio autor se apresenta no primeiro versículo dela, é o apóstolo Paulo. É ele quem registra a carta, e ele escreve essa carta a uma igreja em que ele pastoreou, uma igreja em que ele foi o seu fundador. Essa informação a gente vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Também nós temos a informação de que o apóstolo Paulo estava preso. Ele deixa isso claro na carta, no momento que ele vai falar das suas cadeias. Mas ele manifesta a preocupação e também o interesse dele de apresentar, em particular, 3 informações importantes a esta igreja. E eu peço que os irmãos se atentem bem a isso, porque isso está no todo da carta. A primeira é para que essa igreja manifestasse a confiança em Deus e descansasse nele. A segunda é para que essa igreja permanecesse fiel ao verdadeiro ensino pelo qual ele ministrou esta casa. E a terceira é para que essa igreja permanecesse em unidade. E é interessante, queridos irmãos, que estes pontos que estão presentes em toda a carta se manifestam também no nosso boletim como os pontos principais dela. Se os irmãos olharem no boletim os tópicos da pregação, nós falamos de pensar concordemente, peço que os irmãos olhem por gentileza, descansar e confiar em Deus e ocupar-se daquilo que é bom por meio do bom exemplo. Isto são as 3 preocupações que o apóstolo Paulo manifesta no todo da carta e aqui especificamente nessa passagem que acabamos de ler. E é necessário, meus irmãos, que a gente explique o porquê da confiança. Por que é necessário a confiança? Bom, o motivo desta carta, eu faço aqui mais um paralelo, mais um contexto, também se dá porque aquela igreja passava por dificuldades, passava por tribulações, a começar porque ela via o seu pastor preso. Há também outras situações em que ela passava por dificuldades. E o apóstolo Paulo escreve justamente para que essa igreja persevere em meio a essas dificuldades. Mas não perseverar na própria força, mas confiando naquele que dá a força, confiando no Senhor. Há também o surgimento de falsos mestres.
E era necessário que o apóstolo Paulo ensinasse a respeito disso, para que ela se mantivesse unida naquilo em que foi ensinada. Ele mesmo ensinou a igreja, mas ele também formou homens, obreiros ali, que pudessem transmitir esse tipo de conhecimento. Mas o que isso causa, meus irmãos? O que a tribulação, a dificuldade pode causar na igreja? A divisão. E essa é uma das preocupações que o apóstolo Paulo manifesta. Então, por isso que ele vai dizer para que essa igreja se mantenha unida e que ela tenha uma disposição de agir e de pensar em conformidade. É como que um acordo para que sigamos juntos ao Senhor. Isso não se distancia muito de nós. E também ele vai se apegar na questão do verdadeiro ensino, mostrando à igreja que ela deve permanecer naquilo que ela foi ensinada, mostrando a essa igreja que ela deve permanecer no verdadeiro evangelho, que ela deve manifestar o mesmo sentimento que manifestou o nosso Senhor Jesus Cristo, que não entendeu como usurpação a posição em que ele se encontrava. Ele era digno disso, ele é Deus, irmãos, mas mesmo assim esvaziou-se de si mesmo e habitou no meio de nós, mostrando um sentimento de humildade. A igreja precisava manter isso, precisava apresentar essas coisas. Bom, tudo isso corrobora para o ponto que nós chegamos agora. Antes da gente entrar direto nesse ponto das recomendações do apóstolo Paulo, vale a gente lembrar o que nós falamos um pouco na última pregação, que foi os cuidados da verdadeira igreja. Interessante que foram os cuidados e agora serão as recomendações. Os cuidados, nós falamos o seguinte na pregação passada, que foi do verso 17 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Em resumo, nós temos que a igreja deve seguir os passos daqueles que andam em conformidade com as Escrituras. A igreja também deve estar atenta aos que procedem como inimigos da cruz. E estes inimigos da cruz possivelmente encontram-se no meio dela. Então, por isso ela precisa estar atenta a essas coisas. Ter a consciência de que a sua pátria não está neste lugar, que a sua pátria está nos céus. Somos cidadãos celestes por causa do Senhor Jesus. Nós também devemos esperar o nosso Salvador, a esperança daquela para onde iremos com a nossa morte. E por fim, depositar essa firme esperança somente no Senhor Jesus, somente em Deus. Este é um resumo do que nós tratamos no nosso último estudo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, agora a gente pode dar sequência no texto que acabamos de ler. Peço que os irmãos voltem os olhos de novo para o capítulo 4, a partir do verso 2. E eu vou fazer agora a passagem explicada, pontuada, tá bom? Verso 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Só até aqui por enquanto. Bom, logo no início o apóstolo Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente. Para começo, a palavra concordemente no original ela não existe. Nós temos aqui o pensar. A palavra no pensar aqui no original ela vem da derivação do phronein. E essa derivação no original significa algo que a gente já estudou, e eu peço que os irmãos abram lá no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 5. A palavra pensar ali, ela remete exatamente isso. Tende em vós verso 2, verso 2, remete exatamente isso. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só até aqui, só para ilustrar o significado dessa palavra. Há uma tradução, a Nova Versão Internacional, ela traduz, ela muda, pensar o verso 2 como pensem concordemente, para vivam em harmonia. E eu acho essa tradução bastante interessante. Ela resume bem, ela traduz bem o que significa essa palavra de pensamento, de penseis. Ela é repetida 10 vezes nesta epístola, o que mostra a importância que o apóstolo dá, a preocupação que ele manifesta da igreja andar em conformidade, andar em unidade. Isso mostra para nós, aqui entre nós, que é necessário que pensemos também da mesma forma, uma vez que seguimos ao mesmo Senhor. Como é necessário que essas coisas aconteçam. Mas explicando o texto, é possível que essas duas irmãs, elas tivessem alguma dificuldade de se relacionar. João Calvino, nos comentários dessa carta, ele diz que havia ali um conflito, provavelmente, entre essas duas irmãs que foram cooperadoras do Evangelho. O que mostra também, meus irmãos, que as discordâncias, por vezes, acontecem no nosso meio. Mas as orientações pastorais, elas estão presentes. Assim como no texto, nós também recebemos isso nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que a gente deve pensar concordemente e servir ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu rogo. Ele não faz uso da sua autoridade. Lembremos que ele é pastor dessa igreja. Foi pastor dessa igreja. Não estava no presente, mas foi. Peço que as irmãs vivam, pensem em harmonia. E pensar em harmonia é tudo aquilo que nós lemos agora, do verso 2 ao 5 do capítulo 2. E aí ele diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, a palavra companheiro de jugo aqui, ela pode ser traduzido de uma outra forma. A palavra pode significar fiel, né? Sísigo. Porque a palavra no grego, sísigo, é companheiro. Isso significa que há duas possibilidades de interpretação dessa passagem. Ou o apóstolo Paulo está remetendo especificamente a uma pessoa que auxilie as duas, ou quando ele diz companheiros de jugo, ele está falando com a igreja. Porque o jugo, meus irmãos, o jugo aqui não é aquele verbo julgar. O jugo aqui é aquele tronco, eu vou ilustrar dessa forma, que é amarrado entre a cabeça de dois animais, normalmente é ilustrado com bois, e eles têm o mesmo porte para caminhar de igual. As duas interpretações, se elas forem feitas, são honestas. Ou ele está dizendo para alguém em específico, ou ele está dizendo para toda a igreja, companheiros de jugo. E neste caso, meus irmãos, é para que a gente se auxilie mutuamente. É para que as nossas preocupações também estejam voltadas para a igreja. Elas estejam voltadas para pessoas que apresentam e manifestem as suas necessidades. Não adianta a gente vir no dia do Senhor e cultuar a Deus sem olhar para o irmão que está do lado, sem nem cumprimentá-lo, sem estar preocupado com as suas dificuldades, se ele tem enfermidades ou não. Importa a nós todos esse tipo de preocupação. E quando há contendas, há ali disputas, dificuldades harmonicamente, que estes não trabalhem para que a coisa cresça ainda mais, mas para que isso diminua, para que nos auxiliemos nesse sentido. Isso vale muito para nós. Houve ali e está sendo aplicado nos dias de hoje. E então nós temos a explicação de que estes que são cooperadores, veja, na continuidade do verso 3, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo, são crentes.
no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Esses demais cooperadores eu fico imaginando, pessoas de suma importância, mas que nem foram mencionadas na Escritura, cujos nomes se encontram no livro da vida. É isso que importa. Onde estão os nomes desses que são cooperadores do Evangelho? Onde estão os nomes daqueles que são a igreja do Senhor? No livro da vida. Isso é o mais importante neste ponto, queridos irmãos. E esta a ênfase se dada neste versículo. E então o verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. É um chamado à animação, para que a igreja se anime, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Não se alegre no seu trabalho, não se alegre nas coisas que você tem, não se alegre na sua família, se alegre em Deus, porque essas coisas todas passam. Essas coisas não são firmes, não se sustentam. Isso valia aqui pelo sentido de que a igreja está passando por dificuldades, passando por aflições. Ela precisa se alegrar em Deus, ela precisa buscar estas coisas. E diz ainda, outra vez, a ênfase, de novo, o próprio apóstolo enfatiza: alegrai-vos. Busquem essa alegria, meus irmãos. Não fiquem disputando, não fiquem dividindo-se. Alegrem-se em Deus e sirvam, busquem servir a Deus, procurem servir ao Senhor, porque todos aqueles que cooperam com essas coisas, de fato têm seu nome escrito, mostram que têm o seu nome escrito, expressam que possuem os seus nomes escritos no livro da vida. E no verso 5, então, nós temos: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A moderação aqui, meus irmãos, é um espírito perdoador, de fato. É a manifestação do meu orgulho diminuída. Eu não tenho orgulhos, eu não vou procurar ter orgulhos aqui na igreja. Eu vou procurar servir a igreja, servir o meu irmão. Eu vou procurar melhor. Pedir aos irmãos, melhor do que as minhas palavras é a palavra do Senhor. Verso 4 do capítulo 2, acompanhe mais uma vez. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, verso 5, que houve também em Cristo Jesus. Essa é a moderação que o apóstolo Paulo pede para que a igreja manifeste. Essa é a moderação que deve ser expressa entre nós, naquele tempo e entre nós. E por que tudo isso, irmãos? Porque perto está o Senhor. E aí também há uma curiosidade. Nós podemos interpretar essa frase de duas formas. E eu acho justo que interpretemos as duas, porque estamos na iminência da vinda do nosso Senhor. Eles estavam nesse período. Quando o apóstolo Paulo disse: perto está o Senhor, é para que eles aguardassem, porque nós estamos na iminência da manifestação do nosso Deus, do dia glorioso do Senhor. Então isso leva para um caráter mais espiritual, mais real, físico, porque a manifestação dele será visível, mas também para o caráter espiritual, porque o Senhor está perto de nós em espírito, porque somos habitação de Deus. Por que devemos agir desta forma? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor, nós somos habitação do Espírito. E ao mesmo tempo o Senhor está para se manifestar. Vigiai. Não é assim que é a orientação? Então nós temos o verso 6, farei a leitura até o verso 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que diz respeito então a esse verso? Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso nos remete a várias outras passagens, não é, meus irmãos? Não andeis ansiosos do que não comer ou beber.
Andeis ansiosos pelo reino de Deus, porque as demais coisas, o cuidado necessário para a existência, o Senhor manterá. Andar ansioso, meus irmãos, é andar preocupado demais. É tirar o foco de Deus e focar-se nas coisas do mundo. É achar que a gente pode resolver as coisas no braço. Aquilo também passava por essa igreja. A igreja pensava essas coisas. Meus irmãos, todos nós somos humanos. Todos nós possuímos essas dificuldades. Então a mesma exortação que valeu para aquele período, vale para nós nos dias de hoje. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas aonde está a relação disso tudo? Está com... Porém, a adversativa, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Temos orado, irmãos? Temos orado a Deus? Porque é com tristeza que eu digo que eu não vi a igreja cheia desse jeito essa semana. E nós oramos ao Senhor essa semana. Oramos por nós, oramos pela nossa família, oramos por esta igreja e oramos pelo mundo. Todos os dias. E isso é o legal, esse é o fruto. Porque se confessarmos a Deus as nossas aflições, se pedirmos a orientação dEle, Ele nos alivia. Veja o completar deste verso, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. As nossas aflições serão postas em Deus. Deus carregará isso por nós e ficaremos em paz. Pelo menos caminharemos para isso. Essa paz que excede todo o entendimento, irmãos, às vezes a gente para pensar o que é essa paz. Como assim uma paz que excede o entendimento? Eu não temo o que pode acontecer comigo no dia de amanhã. Eu não temo se eu perder o meu emprego. Eu não temo se acontecer alguma tragédia. Mas eu descanso no Senhor, porque eu sei para onde vou. Se acontecer alguma coisa comigo, eu sei para onde vou. Eu tenho convicção disso. Não estou dizendo que eu aqui, só porque estou aqui no alto falando com vocês, tenho plenamente essas convicções, mas eu trabalho todos os dias para ter. Fraquejo também, meus irmãos, mas eu coloco essas coisas diante de Deus. Eu recomendo que a igreja faça isso também. Busquemos a Deus, irmãos. Assim como aquela igreja foi orientada, aqui também está a orientação. Busquemos ao nosso Deus. Confessemos as aflições, porque o fruto disso, e além do nosso sentimento de gratidão, que também está descrito aqui para que a gente expresse, né? Não deve ficar somente no confessar, né? Pela oração e pela súplica com ações de graça, também devemos expressar essas coisas. De fato, o fruto disso, meus irmãos, é a paz, é a tranquilidade. Ao menos Deus nos dará isso. E seguindo para o final do texto, diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e ao Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Esse final, meus irmãos, diz respeito a algo muito pessoal. No nosso boletim está escrito: ocupar-se daquilo que é bom por meio do bom exemplo. Aqui, eu acredito, e Agostinho, quando cunhou aquela frase, toda a verdade é verdade de Deus, provavelmente tinha isso em mente. Não há nada que é bom que não proceda do nosso Deus, mas aquilo que é verdadeiramente bom. E como eu posso saber aquilo que é verdadeiramente bom? Eu preciso observar um padrão. Irmãos, o apóstolo Paulo faz a recomendação de que aquela igreja pratique e viva conforme o ensino que elas aprenderam. E o ensino era contido na pregação do apóstolo e daqueles que foram formados por ele.
O exemplo a ser seguido era o exemplo daqueles que manifestavam a integridade de um bom ensino. Eles não tinham o Novo Testamento para eles lerem. Mas quanto a nós, queridos irmãos, as Escrituras, nós precisamos observar as coisas como um padrão da Bíblia. É uma reflexão pessoal? Sim, de fato, mas que ela nos leva a um agir eticamente, moralmente, diante de Deus, corretamente. Pensar e agir, porque Ele é um filtro para nós. Então, com esse filtro, com isso em mente, com esse padrão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável à luz das Escrituras, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, porque o nosso juízo de valor pode estar enganado, mas a Escritura não, ela é palavra de Deus. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendestes e recebestes, e continuamos a aprender todas essas coisas, e vistes em mim, conforme as Escrituras, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, façamos essas coisas, que continuemos a agir conforme o padrão que são as Escrituras para nós nos dias de hoje. E qual é o fruto disso? Qual o resultado disso? O Deus da paz estará conosco. O Deus que nos dá paz, o Deus que nos consola, o Deus que nos anima, estará conosco. Apenas para recapitular, meus irmãos, nós falamos de 3 pontos: pensar concordemente, que seria viver harmonicamente. Podemos ter divergências, sim, mas devemos trabalhar para que elas sejam contornadas, porque servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Descansar e confiar em Deus, de que mesmo diante das tribulações e das dificuldades da vida, confessemos ao nosso Deus as nossas necessidades, oremos e esperemos a sua resposta. Hoje foi falado isso, nosso reverendo ensinando sobre Abacuque, disse que Abacuque orava e esperava a resposta do Senhor. Façamos o mesmo, queridos irmãos. E por fim, ocupar-se daquilo que é bom por meio do bom exemplo. O bom exemplo aqui, meus irmãos, é a Escritura Sagrada. Dediquemo-nos a estudar esta palavra. Ela é vida, ela é luz no nosso caminho. E que o Deus da paz esteja com os irmãos aqui. Amém.